Alô? Boa noite a todos, senhor. Boa tarde. Boa tarde, vereadores, vereadoras, aos nossos ouvintes, internautas. Sob a proteção de Deus, daremos continuidade à sexta sessão ordinária, que teve início na tarde de ontem. Daremos continuidade hoje, de forma extraordinária, mais uma continuidade da sessão. E convido a secretária, vereadora Ivânia, para que faça a chamada dos nobres vereadores. Boa tarde, vereadores. Alain? Presente. Belê? Gordo? Presente. Gleison? Presente. Ivan? Ivânia presente. Doutor Luiz Pereira? Marquinhos Ferreira? Maurício Ferreira? Presente. Maurício Gouveia? Presente. Nelson Toso? César Patrick? Presente. Thaís Brás? Presente. Senhor presidente, temos 12 vereadores presentes. Bem, havendo número regimental, nós nos encontrávamos ontem na ordem do dia. Creio eu que passaremos agora ao projeto de lei. É o 23, Ivânia? 24, 024. Processo 024/2021. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com sindicatos, associações e entidades representativas da classe para auxiliar na prestação de serviços de atendimento ao público relacionados ao trânsito e transportes públicos no âmbito do município de Catanduva e da outras providências. Interessado, vereador Gleison Begali. Projeto de lei. Da Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania, parecer. O projeto de lei 024/2021 trata-se da lei autorizativa, de modo que cabe ao Poder Executivo realizar os convênios com os sindicatos, associações e entidades representativas da classe, sendo um ato discricionário do município realizá-lo ou não. Além disso, o artigo 5º do projeto de lei apresentado determina que a execução da lei não acarretará despesas e prejuízos ao erário. Sobre as leis autorizativas, é importante destacar a doutrina de Sérgio Rezende de Barros. A autorizativa é a lei que, por não determinar, limita-se a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse poder. Leis autorizativa, Revista de Instrução, Toledo de Ensino, agosto de novembro de 2000, Bauru. Assim, a comissão não tem nada a opor em relação ao projeto de lei 024/21. Vereador Maurício Ferreira, Thaís Brás e Ivan Bernardi. Comissão de Obras, Trânsito, Transportes Urbanos e Serviços Públicos. Parecer sou favorável ao projeto. Belê, vereadores Gordo, Belê e Ivan. Comissão de Defesa do Consumidor, nada a opor, sou favorável à sua aprovação. Catanduva, 9 de março, vereador Nelson Toso, Gordo do Restaurante, Alain Automóveis. Está em discussão o projeto de lei 024. Pedi para o Patrick ocupar aqui a mesa, que eu vou fazer. Boa tarde, nobres vereadores. Eu fui, tempos atrás, procurado por uma representação de classe que gostaria de prestar alguns serviços
sem que gerasse custo aos cofres públicos, alguns serviços que são inerentes à municipalidade, como expedição de algumas carteirinhas, cartões de estacionamento. Ou seja, ele gostaria de colocar a sua associação, a sua representatividade de classe a serviço da municipalidade, em poder receber os documentos dos munícipes, nesse caso especial, mais especificamente para idosos e portadores de deficiência. Eles se encarregam de trazer esses documentos até a Prefeitura Municipal ou a Secretaria que diz respeito a esse serviço, né, até o órgão municipal responsável por atender esses munícipes. Fica a critério da municipalidade avaliar se os documentos estão corretos, se estão dentro das diretrizes estabelecidas para a emissão desses documentos. Uma vez estando de acordo, emite-se o documento, a própria entidade retira o documento e encaminha ao munícipe. Então, na verdade, está colocando a serviço a sua associação, a sua entidade, a serviço da municipalidade e dos seus atendidos, sem gerar nenhum custo para o município, facilitando, inclusive, o trabalho dos nossos servidores, uma vez que eles podem fazer a verificação desses documentos, a expedição dessas carteirinhas ou documentos, no momento mais propício, onde tem a menor demanda de atendimento, naquelas horas que às vezes está sem fluxo de munícipes no atendimento. Então, gostaria de pedir a compreensão de todos para que nós pudéssemos aprovar esse projeto, um projeto bastante simples, e que dessa forma possamos auxiliar aí, né, facilitar os nossos munícipes em algumas atitudes, em algumas ações, e consequentemente também ajudando a nossa municipalidade na questão aí da diminuição do fluxo de pessoas, e num momento como esse que nós vivemos, né, de pandemia, vai bastante ao encontro desta necessidade. Muito obrigado a todos. Uma parte, vereador. Uma parte, claro. Só para eu poder entender, esse tipo de convênio não traria custo algum para o município. Todos, uma vez que já são serviços gratuitos, né? E a associação somente irá encaminhar ao órgão responsável, seja na própria prefeitura, no posto de atendimento ou em alguma secretaria específica, a entidade vai ficar encarregada de levar os documentos, buscar, uma vez aceita a documentação, e entregar ao munícipe sem nenhum custo, custo zero para o município, nenhum tipo de custo, nenhum convênio a lei permite que se faça onerando os cofres públicos, custo zero. Olha, eu queria parabenizar pelo projeto, fantástico, né? Dá uma dinâmica maior também para a população, né, que às vezes encontra uma dificuldade só no prédio da prefeitura. Então, eu gostaria de parabenizá-lo pelo projeto. Parabéns. Muito obrigado. E a população agradece. Muito obrigado, vereador. Por exemplo, eu vou citar uma entidade, a Associação dos Aposentados, por exemplo. A pessoa quer tirar o cartão do estacionamento. Eles fariam esse trabalho lá, mais ou menos isso? Exatamente. Aí, uma vez a associação se dispondo a fazer esse convênio com a prefeitura, aí nós vamos ver a regulamentação da prefeitura, né, estabelece-se um convênio com a entidade, as partes, né, assinam esse convênio, a partir de então a associação fica autorizada pelo município a receber essa documentação, os próprios funcionários da associação ou diretores da associação encaminham essa documentação ao setor responsável dentro da prefeitura, recebem, avaliam, né, verificam, estando de acordo, emitem o documento, a própria associação vem retirar esses documentos e faz a entrega para o seu atendido. Muito obrigado a todos mais uma vez. Pedir para a secretária Ivânia registrar a presença do vereador Belê. Continua em discussão. É encerrada a discussão. Em votação. Então, que a votação do artigo 1º seja extensiva aos demais artigos. Está em discussão o requerido pelo vereador Dr. Luiz Pereira. Encerrada a discussão em votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Então, está em votação o projeto de lei 024/2021, sendo que o deferido no artigo 1º será extensivo aos demais. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Patrick. Parabéns pelo projeto. Desculpa até sair do cronograma, porque isso vai desburocratizar a prefeitura e ajudar na questão dos atendimentos e soluções de problemas para as pessoas que necessitam. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Gente, pela ordem, deixa eu, já que esse projeto vem de encontro, às vezes os munícipes, principalmente aposentados, eles questionam muito da carteirinha para andar de ônibus. Esse projeto poderia já, porque parece que eles tiram aqui no escritório aqui dentro da empresa, poderia... Mas abrange também. Abrangir essa situação. Abrange os relacionados a esses setores todos de transporte. Já está incluído aí. Obrigado, senhor. E o senhor citou a Associação dos Aposentados, mas isso é extensivo a qualquer representatividade de classe, outros sindicatos, associações. Eles que se dispuserem a atender a população de forma gratuita, podem fazer o convênio com a prefeitura e proceder com o serviço. Processo 025/2021, assunto: denomina a via pública que especifica e dá outras providências. Interessado, vereador Luiz Pereira. Classificação, projeto de lei. O artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Catanduva dispõe que é proibida a denominação de vias com o nome de pessoas vivas. E o artigo 82A, também da Lei Orgânica, determina que é vedado alterar denominação de via pública. O projeto de lei apresentado trouxe a certidão de óbito e a certidão imobiliária comprovando que a rua não possui denominação. Desse modo, a comissão não tem nada a opor quanto à aprovação do projeto de lei número 25/2021, uma vez que não há vícios de constitucionalidade e legalidade. Vereador Maurício Ferreira, Thaís Braz e Ivan Bernardi. Está em discussão projeto de lei 025/2021. Pela ordem. Pela ordem, vereador Dr. Luiz Pereira. Ninguém vai discutir, então estaria em votação. Eu peço que o artigo 1º seja extensivo aos demais. Requeiro. Está requerido pelo Dr. Luiz Pereira a extensão do 1º aos demais. Encerrada a discussão em votação. Vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, está em votação o artigo 1º, que será extensivo aos demais. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Processo 006/2021. Assunto: altera o Código de Obras e Edificações do município de Catanduva e dá outras providências. Prefeito municipal, interessado, prefeito municipal. Classificação, projeto de lei complementar. Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer: o projeto de lei complementar número 006/2021 altera o Código de Obras e Edificações do município de Catanduva. É competência do município versar sobre o Código de Obras, conforme artigo 30, inciso 1º e 8º da Constituição Federal, uma vez que se trata de interesse local e planejamento do solo urbano. O artigo 52, inciso 2 da Lei Orgânica do Município dispõe que o Código de Obras deve ser objeto de lei complementar. No presente caso, o projeto analisado se trata do projeto de lei complementar e, desse modo, está de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Desse modo, a comissão não tem nada a opor quanto à apresentação do projeto de lei complementar número 006/2021, vereador Maurício Ferreira, Thaís Braz e Ivan Bernardi. Comissão de Obras, Trânsito, Transportes Urbanos e Serviços Públicos. Parecer: nada a opor ao projeto, mas o plenário é soberano. Gordo, Ivan e Belê.
Está em discussão o projeto de lei complementar 06/2021. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de pedir vista por 10 dias nesse projeto, para a gente poder dar uma analisada melhor nele. Dar uma estudada, saber a real situação, o que vai afetar, o que não vai afetar no nosso município, porque ainda, para mim, está obscuro ainda. Então, eu queria pedir vista por 10 dias. Pela ordem também, é o mesmo pedido de vista, e a fundamentação do pedido de vista é que no seu inciso 3º, ele fala que a base de sustentação não poderá ocupar toda a extensão do passeio público ou da via pública. Então, seria interessante a gente estabelecer um percentual de ocupação e de sustentação, e não está definido. Então, eu gostaria até de complementar posteriormente. Então, o pedido de vista, é o mesmo pedido de vista, mas com essa fundamentação, então eu apresentarei aí, às vezes, a emenda necessária. Pela Muito ordem, bem. senhor presidente. Pela ordem. Então, vamos pedir por vista pela presente sessão. Ficaria, acho que, mais rápido, de repente... É que você tem que ler o código inteiro para você poder Mas encaixar aí, senão, também. vai agora com essa nova... Nós são 2 semanas... Eu entendo. Quando há 2 pedidos, nesse caso, pedir para casa aqui, elucidar qual Se que você prevalece. pedir, vai valer o de menor prazo. Prevalece o menor prazo? Mas quem vai fazer isso daí? Eu estou me propondo a fazer essa emenda para corrigir essa imperfeição. Até A outra porque- forma é mandar para a prefeitura e mandar elucidar melhor. Até porque Tudo parece... bem, Eu estou colaborando. Em 10 dias eu me comprometo. vai ser 2 sessões, vai dar 21 dias praticamente. Eu entendo, mas você precisa para fazer um negócio... Ô Pereira, me parece que está falando de um projeto técnico, mas não acompanha o projeto de lei. Né? Você lê no corpo do... Não, eu só do vi essa projeto parte fala- de sustentação dos pilares. Nesse caso, permanece o seu pedido, vereador Nelson Toso, pela presente? Eu queria que ficasse pela presente, por favor. Então, será colocado, como elucidou-me aqui a casa, o menor pedido de tempo, que no caso é o requerido pelo vereador Nelson Toso. Então, será colocado pedido de vista pela presente sessão. Está em discussão o requerido pelo vereador Nelson Toso. É encerrada a discussão em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, então, o pedido de vista pela presente sessão. Processo Pela 03. ordem. Pela ordem, doutor Luiz Pereira. É em primeira discussão o outro processo que ela vai? Não, agora será já em segunda discussão. Projeto de urgência que vai entrar. O de urgência. Sim, primeira discussão. E o de urgência também, como é pedido de urgência, foi votado em plenário, não foi colocado para a Comissão de Justiça e Redação. Fica um vício. Eu não sei se quer corrigir o vício ou não, porque o pedido de urgência ele deve ser submetido à Comissão de Justiça e Cidadania. Quando vem do Executivo, não, também é um pedido de urgência. É um pedido de urgência, não é eles que determinam a urgência, é a Câmara que determina se é urgente ou não. A gente pode suspender a sessão para a comissão, então, dar o parecer, é isso? Seria interessante, para não ficar Então, viciado. vou suspender por 10 minutos a sessão para a comissão poder dar o parecer. Uma folha. Ô, Thaís,
já foi até votado em plenário, mas é interessante a gente fundamentar e deixar registrado, senão fica, e nada com vício se convalida em direito. Nada a opor quanto ao pedido de urgência. Ô Toso, nada a opor quanto ao pedido de urgência. Você discorda, Diana? Do executivo ele alega que tem urgência e nós acatamos a urgência. É discutido e votado aqui em plenário. Mas o pedido, eu sei, mas o pedido é colocado. Primeiro ele manda para a comissão e a comissão.
suspender por mais 5 minutos a sessão, por favor.
Vamos suspender por mais 3 minutos. Eu achei que... Mas onde vai ser colocado? Onde vai ser colocado isso? A UPA, né? Está na UPA, mas acontece o seguinte, para você pegar o cara e precisar incubar, quem decide quem vai ser mas aí nós vamos esbarrar na questão seguinte. O dinheiro veio da onde? Eu entendo, mas está utilizando o dinheiro, vem mal utilizando as dependências nossas. Ah, mas eu acho que nós vamos... Vamos então dar prosseguimento à sessão. Gostaria de destacar que, em função do contrato que nós temos com a Rádio Vox, onde nós temos que, em qualquer alteração de horário de sessão, nós temos um prazo mínimo de 24 horas para comunicar à rádio para transmissão, caso de alteração de horário, enfim. As nossas sessões padrão é às terças-feiras, às 17h30. Em virtude desse contrato, a rádio não pôde transmitir hoje, mas está sendo transmitido pelo Facebook da Câmara. Tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Nós vamos colocar agora o parecer, não é isso, Sim. Ivane? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício. Teria que fazer a chamada de todos os vereadores? Vamos proceder primeiramente com a chamada. Alain. Presente. Belê. Presente. Gordo. Presente. Gleison. Presente. Ivan. Presente. Ivânia presente. Doutor Luiz Pereira. Presente. Marquinhos Ferreira. Maurício Ferreira. Presente. Maurício Gouveia. Presente. Nelson Toso. Presente. César Patrick. Presente. Thaís Braz. Presente. Senhor presidente, temos 13 vereadores presentes. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Gouveia. Como que já é de praxe na casa, e nós
em primeira discussão aqui, aprovamos quase todos os projetos, não seria interessante a gente já colocar para votar em segunda discussão já no dia de hoje? Eu pediria ao plenário, porque foi aprovado todos, só um que foi pela presente. Não seria interessante já colocar em segunda? Nós não temos que aguardar, porque é a mesma sessão de ontem, né? Nós Então, mas a estamos gente dando tem uma prosseguimento. extraordinária, que entra o projeto de urgência. O projeto de urgência será Então, colocado. sendo na extraordinária, a gente pode colocar os mesmos se o plenário assim entender. Então, nós vamos colocar em discussão o requerido pelo vereador Maurício Gouveia, destacando que ele está solicitando, requerendo, que seja colocado todos os projetos que foram aprovados ontem e hoje em primeira discussão, que sejam os mesmos inseridos na sessão extraordinária, que será convocada logo após o término desta, em virtude do requerido pelo Padre Oswaldo, pelo Executivo, o presente projeto que nós iremos votar agora em primeiro. Pela ordem, presidente, que já é de praxe isso, a Câmara, a Casa fazer quando há os 13 vereadores e uma oportunidade única como essa. Pela ordem, vereador Luiz Pereira. O senhor chegou a pedir pela ordem? Alguém pediu? Não. Não? Então está em discussão o requerimento do vereador Maurício Gouveia. Pela ordem, presidente. Pela Seja ordem. votação nominal, por favor. Que seja dado, então... Aliás, então colocando em votação, em discussão, o requerido pelo vereador Nelson Toso, que seja colocado, então, o requerido pelo vereador Maurício Gouveia, seja feita a votação nominal. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. E vamos colocar, então, pedir para a Ivânia que faça a chamada dos senhores vereadores com o respectivo voto, lembrando que sim, quem votar sim, está autorizando que nós coloquemos os projetos em votação ainda hoje na extraordinária. E quem votar não é contrário a este ato. Alain? Sim. Belê? Sim. Gordo? Sim. Ivan? Sim. Ivânia, sim. Doutor Luiz Pereira? Sim. Marquinhos Ferreira? Maurício Ferreira? Sim. Maurício Gouveia? Sim. Nelson Toso? Não. César Patrick? Sim. Thaís Braz? Sim. Senhor presidente, temos 11 votos para sim e 1 voto não. Então, está aprovado o requerido pelo vereador Maurício Gouveia por maioria de votos. Podemos dar prosseguimento, então. Processo 032/2021, assunto: ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Interessado, prefeito municipal. Classificação, projeto de lei. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nada a opor, sob pedido de urgência do ofício número 404/21, enviado pelo senhor prefeito. Vereadores: Maurício Ferreira, Thaís Braz e Ivan Bernardi. Essa é a segunda discussão. Então, está em discussão o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Encerrada a discussão e votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. É só o parecer que nós votamos. Do O requerimento. requerimento. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Parecer: o projeto de lei 032/2021 ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. O artigo 2º do presente projeto de lei determina que o protocolo de intenções converte-se-á
em contrato de consórcio público após a ratificação, que terá personalidade jurídica de direito público, conforme artigo 3º. A Lei 11.107/2005 dispõe sobre normas gerais da contratação de consórcios públicos e o artigo da 3ª da mencionada lei determina que o consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrita do protocolo de intenções e o artigo 5º determina que o contrato do consórcio será celebrado com a ratificação do protocolo de intenções mediante lei. Desse modo, a lei prevê a possibilidade de realização de consórcio público através da celebração de contrato, mediante lei que deverá ratificar o protocolo de intenções. E assim, o projeto de lei apresentado está de acordo com a Lei 11.107/2005. O artigo 6º da CF determina que a saúde é um direito social e o artigo 30, inciso 1º também da CF, preceitua que o município é competente para legislar sobre assuntos de interesse local. É evidente a necessidade pelo qual o município de Catanduva tem passado devido aos números de contaminação pelo Covid-19, bem como pela lotação de leitos hospitalares, de modo que a compra da vacina por parte do município é de interesse local, além de propiciar o gozo do direito social da saúde para a população. Recentemente, o STF julgou a DPF 770, na qual ficou decidido por unanimidade que os municípios podem comprar vacinas no caso de descumprimento de Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que não proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença. Poderão dispensar as respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente aprovadas pela Anvisa. Grifo. Trecho retirado da decisão do julgamento contido no andamento processual do site do STF. Assim, o município se enquadra no caso de não ter cobertura imunológica tempestiva e suficiente para toda a população, e o projeto de lei atende os interesses do município de Catanduva, visando garantir a imunização de grande parte da população, sendo uma medida de extrema urgência e ser adotada. Desse modo, o parecer da comissão é favorável à aprovação do projeto de lei número 032/2021. Vereador Maurício Ferreira, vereadora Thaís Braz, vereador Ivan Bernardi. Comissão de Finanças e Orçamentos. Nada a opor, sou favorável à sua aprovação. Vereador Nelson Touso, Thaís Braz e Gordo. Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social. Nada a opor, sou favorável à sua aprovação, condicionada à aprovação da emenda 01/2021, em anexo, apresentada pelo vereador Marquinhos Ferreiras e os demais vereadores. Catanduva, 9 de março de 2021, Nelson Touso, Thaís Braz e Alan Automóveis. Emenda número 1/2021 ao PL número 32/2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 32/2021, que passa a vigorar acrescido da seguinte redação: parágrafo único. Os medicamentos, insumos e equipamentos escritos no caput desse artigo deverão estar intrinsecamente ligados no combate à pandemia do coronavírus. Artigo 2º. Essa emenda entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões Washington Luiz, 9 de março de 2021. Assinado Dr. Luiz Pereira, Carlos Alexandre Gordo, Maurício Gouveia, Marquinhos Ferreira, Alon Automóveis. Tem a emenda. Tem uma emenda. Eu li já. Mas eu vou botar o projeto. Projeto com emenda. Está em discussão o projeto de lei do Executivo com emenda. Os pareceres foram favoráveis. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Requeiro que a votação do artigo 1º seja extensiva aos demais. Requerido pelo Dr. Luiz Pereira, está em discussão.
Encerrada a discussão e votação. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em votação, portanto, o artigo 1º, que será dado o resultado aos demais artigos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Passaremos agora aos projetos em segunda discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Gouveia. Segunda ou explicações pessoais? Segunda, né? As explicações pessoais é depois da votação agora ok, em segunda. ok. PL 02-2021 autoriza o Poder Legislativo a realizar parcerias com a Liga Catanduvense de Futebol na realização do campeonato amador de 14 de abril em Catanduva. Interessado, vereador Gordo. Classificação projeto de lei sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei 02/21. Encerrada a discussão em votação. Votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Gouveia. Gostaria que anotasse aí o falecimento e que fosse, no final dos trabalhos da gente, feito um minuto de silêncio, a senhora Neide Correia Porto. Neide Correia. Neide Correia Porto. Porto. Isso, é mãe do nosso amigo Elcio, veio a falecer na manhã de hoje. Então, gostaria que no final dos trabalhos fosse feito um minuto de silêncio para essa pessoa maravilhosa que partiu. Junto com os 2 pedidos feitos ontem também. Exatamente. Nós vamos fazer o Zé Pepita, né? O Paulinho. Isso. E a senhora Neide aí no final da sessão de hoje. Processo 04/2021 dispõe sobre denominação de via pública que especifique e dá outras providências. Interessado, Maurício Gouveia. Classificação projeto de lei sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei 04/21. Encerrada a discussão em votação. Votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 013/21. Assunto: dispõe sobre a concessão de desconto sobre a aplicação de multas por ausência de cartão em estacionamento rotativo do município de Catanduva e de outras providências. Interessado, Alain Ferreira Marçal. Classificação projeto de lei sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei 013/21. Encerrada a discussão em votação. Votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 03/2021. Assunto: da nova redação, inciso 2 do artigo 1º ao artigo 2º e acrescentando dispositivos à Lei nº 97, de 21 de dezembro de 1998. Com alterações posteriores da outras providências. Interessado, doutor Luiz Pereira. Classificação projeto de lei complementar sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei complementar 03/21. Encerrada a discussão em votação. Votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 004/21. Assunto: autoriza o uso dos boxes do Shopping Popular Alípio Gomes. Interessado, Marquinhos Ferreira. Classificação projeto de lei complementar sem novos pareceres. Está em discussão o
projeto de lei 04/2021. Encerrada a discussão, em votação. Votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 05/21. Assunto: da nova redação, o artigo 86 da Lei Complementar 0098, de 23 de dezembro de 1998, e suas posteriores alterações, e da outras providências. Interessado: Alain Figueiredo Marçal. Classificação: projeto de lei complementar, sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei complementar 05/2021. Encerrada a discussão, em votação. Votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Senhor presidente, encontra-se esgotadas a ordem do dia. Tem os outros projetos, segunda discussão, e na extraordinária? Passaremos, então, às explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Maurício Gouveia. O nobre vereador tem 5 minutos. Boa tarde a todos, nobres colegas, presidente, munícipes que nos acompanham pela página da Câmara Municipal. Boa noite não, né? Boa tarde, né? Boa tarde, né? A gente perde até... Você me corrigiu no começo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como essa sessão de hoje, ela é uma continuação da sessão de ontem, e eu disse que ia usar como referência o belíssimo projeto da vereadora Ivânia como exemplo para mais um projeto que viria para casa, que foi discutido ontem, e também usaria a explicação especiais ontem que estou usando hoje. Eu gostaria que a população de Catanduva ela ficasse bem, como se diz, é uma palavra que a gente tem que buscar, bem ciente do que se ocorre na nossa cidade, no nosso município de Catanduva, porque, como ontem a gente discutiu aquele projeto da vereadora, eu ia falar Osânia, viu? De novo, né? Da vereadora Ivânia, dos animais, que é um perigo, né? Que pessoas, já veio até a óbitos, né? Não só os animais, como o ser humano também. Existe em nossa cidade um exemplo em todo o país a não ser seguido. E esse exemplo é um exemplo que é usado em todos os debates, em meio ambiente, que é um exemplo a não ser seguido, o exemplo da cidade de Catanduva, São Paulo. Nós temos dentro da nossa cidade hoje, Catanduva hoje, é usada para depósito de lixo. É mais delicado ainda, ou o quanto tanto, vereadora Rosânia, Rosânia, vereadora Ivana, é mais grave, ou quanto tanto, a gente tem uma dinamite, uma bomba, o lixo de toda a região de Catanduva e de fora, muito longe de Catanduva, é depositado num aterro sanitário que fica dentro do perímetro urbano da cidade. Isso sim é crime. Todo o lixo é depositado hoje em Catanduva. Catanduva hoje, as outras cidades depositam o lixo na nossa cidade.
Vocês acompanharam aqueles peixes que vieram a morrer, aquela maldade que fizeram ali no rio Tietê? Você sabe para onde eles vieram? Para dentro da nossa cidade, no aterro sanitário. E nenhuma autoridade até agora colocou o dedo nessa ferida. Quem mora próximo do aterro sabe o que eu estou falando, do mau cheiro. Isso não existe em nenhuma outra cidade. Tem que ser no mínimo a 3 quilômetros fora do perímetro urbano. No mínimo, nós temos dentro da nossa cidade. Eu já fiz um requerimento aqui pedindo explicações oficiais aos órgãos competentes. Aquilo ali é crime. E nós, como vereadores, temos que investigar. Porque todos, é caminhão, vou falar mais ainda, é caminhão quase do estado inteiro trazendo lixo e depositando dentro da nossa cidade. E aí? O que o nosso município ganha com isso? O que o nosso município ganha com isso? E é tido como não exemplo, quem mexe, quem milita aí no meio do meio ambiente sabe, em palestras, em fóruns, é citado o aterro sanitário de Catanduva como não exemplo para fazer em nenhuma cidade do nosso país. É caminhão de lixo passando na frente da sua casa 24 horas por dia. Mais um minuto, presidente. É nós aceitando uma situação supostamente totalmente irregular. Agora eu quero ver qual é a autoridade que vai ter competência para colocar o dedo. Eu quero ver se nós temos alguém com o rabo amarrado em Catanduva. Não vou desenhar, né? Eu quero ver. E vou aguardar as respostas das autoridades competentes. Queria usar só como argumento o seu projeto, vereadora, que é uma ferida que todo mundo faz de conta. E quem mora lá no Glória 5, Glória 6, nosso teto, sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo. O mau cheiro, aquilo lá uma hora vai explodir dentro da nossa cidade. Agora eu quero ver quem tem culhão de autoridade da nossa cidade para colocar o dedo nessa ferida. Eu vou aguardar as respostas e volto a usar essa tribuna. Boa tarde a todos. Um assunto bastante sensível, né, a todos os munícipes, essa questão ambiental. E eu convido agora o vereador Marquinhos Ferreira para ocupar a tribuna. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Ivânia, os meus cumprimentos. Eu vou pegar uma carona aí o que o Maurício falou. Na realidade, eu e o vereador Belê, eu acho que moramos na mesma região. E a Avenida Palmares, é verdade, Maurício, o que passa de caminhão de lixo da região subindo a rua até o aterro é muito. Eu acredito que é a região inteira. Eu vejo Ariranha, eu vejo Santa Adélia, eu vejo Pindorama, muita cidade, muita. Eu acho que, inclusive, o que eles devem, é todo caminhão pesado, o asfalto ali não aguenta. E isso é despesa para o município, né? Até porque, quando nós aprovamos a lei, se eu não me engano, eu era vereador aqui nessa casa. E esse aterro aprovamos a lei, que era para atender o município de Catanduva. Em nenhum momento passou a lei falando que era para atender as demandas da região. Na realidade, hoje,
O lixo é uma mina de dinheiro. O lixo hoje é... As pessoas, para pegar o lixo de Catanduva, eles fazem usina aqui na cidade, para você ver o valor que tem o lixo. E eu acredito também, vereador, eu não estou em cima dessa situação, eu até acho que as licenças estejam todas vencidas, né? Estou falando até sem o devido conhecimento. Eu acho que essa casa não pode se furtar e tem que fiscalizar mesmo, né? Porque não dá, né? Atender a toda a região, e ali a região é um mau cheiro danado, principalmente quando o sol é bem quente, tá? Bem lembrado pela vossa excelência, e pode ter certeza que essa casa não vai se furtar de denunciar se tiver alguma coisa irregular. Gostaria também, senhor presidente, uma coisa muito difícil, que até foge do nosso alcance. Eu tomei a liberdade de ligar na fundação, liguei lá no Mahatma, enfim, mas não obtive um resultado favorável. A situação é muito crítica. Você vai no UPA, tem gente morrendo lá. As pessoas estão morrendo, não tem vaga. Infelizmente, essa Covid veio para matar, infelizmente. Hoje 2 pessoas me ligou, mas não dá, foge do vereador, né? A situação é crítica, né? Então, eu acabei ligando, falei com o presidente da fundação, falei com a secretária, enfim, essas vagas, eu acho que tem um sistema que é regional, né? Então dificulta muito a situação. Eu não sei se pode ser revertida, porque até o dinheiro veio do governo federal, e Catanduva pertence na região de São José do Rio Preto. Então fica difícil, né? Eu fico até, não tenho nem palavra para falar para as pessoas, mas eu tenho me esforçado, sabe, como se fosse alguém da minha família, mas infelizmente é difícil, é uma situação que as pessoas ali no UPA estão morrendo, está no corredor da morte, é lamentável. Gostaria também, senhor presidente, eu vi a questão do projeto de ontem, projeto da taxa, né? Vai votar em segunda discussão. Eu vi vereador aí se articulando para pedir vista, não tem problema, pode pedir vista, nós vamos tentar derrubar a vista, se pedir, vamos discutir, vamos até vai no colo do prefeito, ele que vete, ele que entra com uma ADIM. A Câmara tem que tirar do colo da Câmara essa questão. Eu acompanhei as redes sociais, meu Deus do céu, quem votou contra, apanharam pra cacete, apanharam muito. Mas enfim, a prerrogativa é do vereador, o voto é do vereador. Eu também não posso, eu só subi aqui porque falta pouquinho aqui para dar o meu tempo, né? Então, vamos até o fim agora. É um projeto social, é um projeto que ajuda a população, é um projeto popular. É o que há, senhor presidente. Obrigado. Encerrada a fala do nobre vereador Marquinhos, convido nosso amigo gordo do restaurante. Boa tarde, presidente, os nobres vereadores, vereadoras, os assessores, assessoras, o pessoal do Facebook, pela Câmara. Bom, gente, eu vim, hoje nem subi, mas eu tive que subir para falar uma situação que aconteceu comigo hoje. Ontem eu fiz um questionamento do diretor Rodriguinho, e hoje saiu uma matéria no jornal e tal, falando, e respeito a opinião dele, mas dá um recado para ele, que eu fui eleito pelo povo.
Quem me conhece me deu essa oportunidade, então eu vou representar o povo. Então, se o cara pedir, ô, gordo, vai ver aquele campo, igual que ele colocou o campo, está na pandemia, nós sabe. Mas hoje eu fiz um vídeo no Jardim Eldorado, tem um campo lá de criança, que mora um monte de gente em volta, está um perigo. Mandei para ele, mandei para o pessoal no Facebook. E passar para você, ô Rodriguinho, estou representando o povo, não estou aqui de indicação, não estou aqui para fazer média para ninguém, não. E tô com o povo, tô com Catanduva, que for bom para Catanduva, pode contar comigo. Mas você não vem querer ligar, querer falar alto, que você não vai arrumar nada comigo. Beleza? Então tá um recadinho para você aí, direto para você. E também de antemão, agradecer mais uma vez o Juninho da Assistência Social, que é uma ótima pessoa. Você liga, o cara te atende. A secretária Cláudia, da Saúde, sua equipe. O secretário Marcos Coelho, o Alexandre, o pessoal das obras, o pessoal do pátio, da Sindre, Frangão, o pessoal, super gente boa. O secretário, o Geleia, o Cocado, o pessoal do trânsito, um forte abraço. O Claudinho, da Guarda Municipal, pessoa também maravilhosa, sempre atendendo a gente, pelo menos respondendo, quando não dá, pelo menos responde. E o pessoal que faz a limpeza das bocas de lobo, enfim, de todos. Então, tá o meu recado aí para o senhor Rodrigo. Padre, dá uma olhada certinho, a população está cobrando, onde eu vou, o povo só falta pegar o pescoço, mas não vai ser o teu diretor que vai intimidar, que vai fazer eu parar não, beleza? Eu vou lutar até o fim pelo povo. E o que tiver nas minhas condições aí, ó, pode ter certeza que nós vai lutar até o fim. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa tarde. Pela ordem, como não tem a parte, né, nas explicações pessoais, eu pedi pela ordem, só para, né, eu vi vou mencionar o Rodriguinho, porque ele disse que em reunião com essa casa, que eu não participei, disse que ele recomendou que a casa não fizesse requerimento, era para mandar indicação. Então, o requerimento ele não iria atender, pelo que eu fiquei sabendo. Então, não tem diferença de um requerimento e de uma indicação. O importante é ele atender o vereador. Ele tem que atender o vereador, ele está aí para ir, o cargo dele é comissionado. Não, e hoje desculpa aqui, hoje ele me ligou todo brabão e eu já fui na reunião aí, eu falei que não é para mandar no meu WhatsApp, eu falei, pô, mas eu não estava na reunião, cara, fala para mim numa boa, né, assim não e tal. Não. Falei, então fazer o seguinte, a partir de hoje não te mando mais nada no WhatsApp, te pergunto mais nada, faço em modo de documento e a população vou explicando que não pode falar para você no WhatsApp, pode nada, mas tudo bem, te respeito e quero trabalhar, gente, quero trabalhar e vim para trabalhar e vou trabalhar para o povo, não quero saber de nada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício. Gostaria de ser solidário com o vereador Gordo. E sabe quem é o culpado disso aí, ô vereador Gordo? O culpado disso daí é o prefeito. Porque um diretor que dá uma resposta para um vereador que foi eleito pelo povo, que não está atendendo o povo, Marquinhos, ele está atendendo a população. Porque todos os pedidos que chegam para qualquer vereador aqui é para o povo. Não é para mim, não é para você, não é para o Gordo, não é para o presidente. É para a população. E a resposta que eu ouvi ele dando para você ali é uma afronta para essa casa. Porque como ele deu essa resposta para você, ele pode estar dando resposta para outros também. Então, será que um diretor manda mais do que uma secretária que está lá e mais do que um prefeito? Então, eu sou solidário a você. Eu acredito que o padre tem que tomar uma atitude emergencial contra esse cidadão, porque o que ele mandou para você, a resposta que ele deu para você, é uma resposta desrespeitosa, não com o vereador, com a população. Como disse o vereador Pereira ontem aqui, não tem como colocar um campo de futebol com 125 mil pessoas aqui. Então, nós representamos aqui. E ele não está acima do bem e do mal, não.
Ele é indicação. E foi candidato a vereador e teve 200 e poucos votos. E você está aqui, todos os 13 que estão aqui, representam o povo. Você não pede nada para você. Você pede para o povo. Então, gostaria que chegasse isso ao padre Oswaldo, à secretária, porque ele é apenas um diretor. Ele tem que ter mais respeito com os vereadores. Somente isso, presidente. Muito bem. Vamos, então, verificar aqui as explicações. Não temos mais nenhum vereador inscrito. Então, não tendo mais nenhum vereador inscrito, eu declaro encerrada esta presente sessão, já convocando os senhores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na próxima terça-feira, dia 16, às 15 horas. Semana que vem nós ainda estaremos dentro dessa fase vermelha, então a semana que vem a sessão permanece às 15 horas e, obviamente, agora, encerrada essa sessão, nós teremos a nossa sessão extraordinária, mas antes a isso também, eu gostaria que todos nós nos colocássemos de pé, para que nós guardássemos aqui um minuto de respeito ao Zé Pepita, que foi colocado ontem, o Paulinho também, que é policial civil, também nos deixou, e no dia de hoje aqui destacado, a senhora Neide Correia Porto. Pedir a todos então um minuto de silêncio pela memória dessas pessoas queridas. Está, portanto, encerrada a presente sessão. Mais uma vez, boa tarde a todos, senhores vereadores e vereadoras, a todos os presentes e aos nossos internautas. Sob a proteção de Deus, daremos início à 7ª sessão extraordinária da 18ª legislatura, hoje, dia 10 de março de 2021. Convido a nossa secretária, Ivânia Soldati, para que possa fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Alain. Presente. Belê. Presente. Gordo. Presente. Gleison. Presente. Ivan. Presente. Ivânia presente. Doutor Luiz Pereira. Presente. Marquinhos Ferreira. Maurício Ferreira. Presente. Maurício Gouveia. Nelson Toso. César Patrick. Presente. Thaís Braz. Presente. Senhor presidente, contamos com 13 vereadores presentes. Havendo então o número regimental, convido a primeira secretária que dê conta da ordem do dia. Processo 019/2021, autoriza o Executivo a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária. Interessado, prefeito municipal, projeto de lei sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei 019/2021, que autoriza o Executivo a abrir créditos adicional suplementar na lei orçamentária
do exercício de 2021. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, votação em globo. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 020/2021. Assunto denomina via pública específica e dá outras providências. Vereador Luiz Pereira, projeto de lei, sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei 020/2021. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores que forem favoráveis, votação em globo. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de lei 021/2021, denomina via pública que especifica e dá outras providências. Interessado, vereador Luiz Pereira. Classificação, projeto de lei, sem novos pareceres. Está em discussão projeto de lei 021/2021. Encerrada a discussão, em votação, votação em globo. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 022/2021, assunto: dispõe sobre a apreensão de animais de médio e grande porte no município de dar outras providências. Interessada, vereadora Ivânia Soldati. Classificação, projeto de lei, sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei 022/2021. Encerrada a discussão, em votação, votação em globo. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Processo 023/2021. Assunto: dispõe sobre a redução da taxa de esgoto sobre a conta água no município de Catanduva e dá outras providências. Vereador Marquinhos Ferreira. Classificação, projeto de lei, sem novos pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nelson Toso. Eu queria pedir vista do projeto por 10 dias, porque ontem eu fui contrário ao projeto. Eu queria saber o estudo financeiro desse projeto, como vai ser. A gente vai ter algumas reuniões agora com a SAEC por esses dias. Eu só queria pedir vista para estudar um pouco mais melhor o projeto. De repente, quem sabe para o futuro até aprove ele. Mas agora eu queria pedir vista do projeto, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o pedido de vista fosse no regime nominal. Está em discussão o pedido de vistas por 10 dias do vereador Nelson Toso. Encerrada a discussão e votação. Pela ordem. Antes de colocar em votação, colocar o requerido pelo vereador Marquinhos Ferreira, para que seja feita de forma nominal. Está em discussão o requerido pelo vereador Marquinhos Ferreira. Encerrada a discussão e votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, solicito a nobre vereadora Ivânia que faça a chamada para a votação. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de vistas por 10 dias dirão sim, e aqueles que forem contrários dirão não. Alain? Não. Belê? Não. Gordo? Não. Ivan? Sim. Ivânia, sim. Doutor Luiz Pereira? Não. Marquinhos Ferreira? Não. Maurício Ferreira? Sim. Maurício Gouveia? Não. Nelson Toso? Sim, perdão. Desculpa. Sim, vereador. Sim. César Patrick? Em respeito ao meu amigo, colega vereador Nelson Toso, eu voto sim. Thaís Braz? Não. Senhor presidente, cinco votos sim e 7 votos não. Então, está rejeitado o pedido de vistas do colega Nelson Toso. Então, será agora colocado em discussão o projeto de lei 023/2021. Encerrada
Pela ordem, presidente, eu queria que fosse nominal a votação. Está em discussão, requerido pelo vereador Nelson Toso, para que a votação seja nominal. Encerrada a discussão e votação, vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço então à vereadora Ivânia para que faça a chamada. Quem for favorável, vote sim. Antes disso, eu estava em discussão ainda, então eu vou encerrar. Alguém gostaria de discutir? Então, estou encerrando a discussão e a votação será: aqueles que forem favoráveis ao projeto de lei do vereador Marquinhos, dirá sim pela aprovação, e aqueles que forem contrários ao projeto de lei, dirão não. Alain? Sim. Belê? Sim. Gordo? Sim. Ivan? Voto com justificativa. Como eu disse, a tabela ela é injusta, mas eu entendo ser inconstitucional o projeto, tem que vir do prefeito para nós, por isso meu voto é não. Meu voto é não. As mesmas justificativas do vereador Ivan. Doutor Luiz Pereira? Sim. Marquinhos Ferreira? Sim. Maurício Ferreira? Justificativa de voto. Como eu disse ontem, o projeto é um projeto, uma iniciativa muito boa, porém nós não sabemos o impacto financeiro de tudo isso e ainda tem a questão da inconstitucionalidade. O povo pode contar comigo para aquilo que for para o bem de Catanduva, mas eu preciso agir com responsabilidade. Então, meu voto é não. Maurício Gouveia? 1000 vezes sim. Nelson Toso? Não. César Patrick? Voto sim. Thaís Braz? Mantenho sim. Senhor presidente, temos 8 votos para o sim e 4 votos para não. Então está aprovado o projeto de lei por maioria de votos. Pedir para os meus amigos aqui me ajudarem a encontrar aqui o... Vamos dar então prosseguimento. Processo 024/2021. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com sindicatos, associações e entidades representativas de classe para auxiliar na prestação de serviços de atendimento ao público relacionados ao trânsito e transportes públicos no âmbito do município de Catanduva e da outras providências. Interessado, vereador Gleison Begali. Classificação: projeto de lei sem novos pareceres. Está em discussão o projeto 024/2021. Encerrada a discussão em votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão. Processo 025/2021. Assunto: denomina via pública que especifica da outras providências. Interessado, vereador Luiz Pereira. Classificação: projeto de lei sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei 025/2021. Encerrada a discussão em votação. Votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Processo 032/2021. Assunto: ratifica protocolo de intenções firmadas entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Interessado, prefeito municipal. Classificação: projeto de lei sem novos pareceres. Está em discussão o projeto de lei 032/2021, com emenda. Encerrada a discussão em votação em globo. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Senhor presidente, mais nenhuma matéria na ordem do dia.
Nada mais temos a tratar. Declaro encerrado a presente sessão extraordinária. Desejo a todos uma boa noite. Se já adentramos, ainda não, ainda uma boa tarde. E nos encontramos na próxima terça-feira, às 15 horas. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos.